Bom dia, alunos do sétimo ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham tido uma excelente Páscoa, estejam se cuidando, estejam todos bem, tá? Nós vamos continuar aqui a nossa aula, né? Agora na página 178 do módulo que nós iniciamos na aula anterior, né? O módulo 5 da apostila, página 178. E aí, até a aula anterior, a gente falou da estrutura da sociedade, né? Estrutura em forma de pirâmide, que é a sociedade estamental, onde o indivíduo nasce, ele vai permanecer, e aí o clero em cima, os nobres e, por último, os camponeses. E aí, quando a gente fala dessa sociedade estamental, com essa pirâmide e tal, a gente fica pensando, nossa, mas como que o clero, né, tinha tanto poder? Da onde o clero arrumou tanto poder? Como que a igreja arrumou tanto poder assim, né? E aí o início desse módulo, ele vai falar, né, da fé, do poder e do medo. Quando a gente fala da Idade Média, e a gente fala dos valores e crenças e noções, né, do que era certo e do que estava errado, a Igreja Católica ela tinha um poder muito grande de convencimento, né? Essa época ela foi marcada por uma extrema religiosidade e o clero ele dominava a sociedade. O clero, que era a igreja, ele impedia qualquer tipo de outro conhecimento chegar à sociedade que não fosse conhecimento religioso. E aí, por meio desse conhecimento religioso, eles convenciam a população de qualquer coisa que eles quisessem que a população fizesse. Como? Eles faziam, né, as pessoas terem uma fé muito grande, que tudo aquilo que eles estavam vivendo ali, né, era para ter uma vida melhor em um outro lugar. Então a fé era muito grande, era acreditar que estava certo porque existia, né, um ser superior que estava vendo e que quando eles morressem eles iriam para um paraíso. Então é por isso que eles estavam sofrendo ali naquele momento. E aí, o poder se dava pelo meio daquela fé. Ou seja, o poder se dava pela manipulação. Através da fé, eles manipulavam as pessoas. Através da fé, eles conseguiam controlar as pessoas. Então, não é muito uma manipulação, é um controle. O controle se dava pela fé. Então, eles convenciam a população do que eles quisessem a partir da fé. E, para garantir esse convencimento, porque nem todo mundo se convencia pela fé, eles impunham um medo também, né? Então, era colocado muito medo nas pessoas sobre as coisas que aconteceriam se elas fossem contra a igreja, sobre como era o lugar das pessoas que não viviam de acordo com a igreja. Então, o clero, ele se comunicava com a população ensinando preceitos do catolicismo, né, os sermões. A gente vai ver isso mais especificamente, né? Mas esse medo que eles colocavam na população faziam com que eles tivessem controle sobre a população. Porque daí a população com medo passava a obedecê-los. Então aqueles que não iam pela fé iam pelo medo, porque daí era colocado que existia um inferno e que as pessoas que não obedecessem o clero iam pra lá. E aí tinham as pinturas, né, que mostravam que o inferno era muito sofrido e tal. E aí as pessoas acabavam ficando com medo, certo? Nós vamos ver lá na página 178 agora, nós vamos acompanhar na apostila hoje como é que isso se fundamentava, qual era esse poder do clero no momento, tá? Bom, então como eu falei para vocês, né, durante a Idade Média, os valores e as crenças e as noções, né, do que era certo e errado, do que era bem e mal, era tudo determinado pela Igreja Católica. Então eles usavam muito isso do bem e do mal. Então eles falavam muito, né, que a Igreja Católica era o bem e que as tentações, o pecado, que a curiosidade, a ciência era tudo mal. Então era uma época de extrema religiosidade, tudo era voltado pela lei, né? E aí a gente viu também que as pessoas elas não iam para a escola, elas eram analfabetas. Então elas tinham acesso à palavra por meio dos sermões, tá?
Então, pelo meio dos sermões. O que eram os sermões? Era a palavra falada. Então, elas iam para a igreja, né, na hora da missa, e lá na hora da missa elas eram orientadas do como seguir na sua vida. Então, os membros da igreja, eles tinham que falar muito bem, porque era a partir da palavra falada que eles iam convencer os fiéis a respeitarem a igreja, né? E aí o respeito ao Papa e às autoridades era uma coisa muito importante. Não era só difundir a palavra de Deus, mas era difundir também o Papa e as autoridades, tá? O teatro também. O teatro era um instrumento usado pela igreja. E aí o teatro era como? Eram peças como a gente vê hoje em dia? Não, eram todas peças ligadas à religiosidade. Então, eram todas peças que mostravam que o ser humano que era bom ia para um lugar bom, o ser humano que era ruim ia para um lugar muito ruim. Vocês podem observar nessa imagem, ó, que é uma gravura do livro A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, e está mostrando a ação e o medo do inferno que estavam na mentalidade das pessoas. Então, olha, era assim que era retratada a vida de quem não fosse obediente, né? Então, as pessoas, elas estão cozinhando em caldeirões. Bom, então, como vocês podem observar, né, é um cenário, assim, de bastante crueldade, para pôr medo mesmo na população, né? Quem que lá, no século XV, século X, não ia ter medo de ver uma gravura dessa, né? E aí, por meio do medo, eles acabavam convencendo as pessoas a fazerem o que a igreja queria, né? Em relação ao poder político, então a gente viu que na Idade Média, lá na época dos feudos, não havia um poder centralizado, não tinha um rei. Cada feudo tinha uma lei, cada feudo tinha uma moeda, cada feudo era como se fosse um país, cada feudo como se fosse um reinado, com o seu senhor feudal era a autoridade naquele feudo. Só existia uma coisa que era a mesma em todos os feudos: o poder exercido pela igreja. Então, em todos os feudos, o poder exercido pela igreja era muito grande. E o chefe supremo era o Papa. Então, se houvesse uma centralização de poder, era o Papa que representava essa centralização de poder. E aí que existiam pessoas, né? Então, a gente já viu que a vida dos camponeses era muito difícil, que a vida dos camponeses não era nada fácil. Mas haviam pessoas que levavam uma vida mais difícil ainda que os camponeses, que eram os excluídos, né? Quem eram esses excluídos? Pessoas que tivessem cometido pecado, que a igreja considerasse como pecado que não pudesse ser perdoado, né? E pessoas que estivessem doentes. Por quê? Olha só que absurdo, né? Quando a pessoa ficava doente, com doenças contagiosas como a lepra, por exemplo, dizia-se, né, a igreja, as autoridades, que aquela pessoa tinha pecado e Deus tinha abandonado ela. Então era da vontade de Deus que ela ficasse abandonada. Usavam, né, bem em vão o nome de Deus. E aí, essas pessoas, elas eram expulsas do feudo. Então, a pessoa doente era expulsa do feudo, porque se ela ficou doente é porque Deus quis que ela ficou doente. Então, ninguém podia fazer nada, principalmente as doenças contagiosas, né? E aí, aquelas que não conseguiam viver em outro feudo, elas ficavam andando, né, pelos feudos, mendigando, pedindo esmolas. E a igreja acabava excomungando. Quando você é excomungado, você é expulso da fé cristã. E aí essas pessoas expulsas, elas eram mal vistas, muito mal vistas. E elas não conseguiam lugar para morar, elas não conseguiam vender as coisas, e elas ficavam realmente excluídas da sociedade. E as pessoas que tinham lepra, que é essa doença contagiosa, né, elas eram obrigadas a carregar sinos pendurados para que as outras pessoas ouvissem quando elas estavam chegando para sair do lugar. Então, né, uma época bem complicada e pesada nesse sentido de doenças, essas coisas. Uma coisa era fato na Idade Média, né? Não haviam lazer, não havia nenhum tipo de lazer. As únicas coisas que existiam eram coisas ligadas à igreja. O único livro, os livros que podiam circular, os permitidos pela igreja,
para as poucas pessoas que sabiam ler. O evento onde as pessoas iam, né, o passeio das pessoas era a missa. As músicas eram religiosas, as peças de teatro eram religiosas, tudo era religioso, não havia nada que fugisse da religião, né? E aí, esse clima de religiosidade da época medieval falava-se muito em bruxas, feiticeiras, né? Coisas ruins. E aí a imagem era muito frequente. Daí a gente pensa, por que numa época de Deus, né? Uma presença tão forte de Deus, falar tanto de feiticeiras, de bruxas, de coisa ruim, né? A figura, né? Desenhada de coisas ruins, assim. Pra quê? Pra realmente dar medo nas pessoas. Para deixar as pessoas com medo, era uma forma de reforçar a imagem de Deus. Quanto mais as pessoas conhecessem o inimigo de Deus, mais elas iam querer estar perto de Deus. Por isso que eles reforçavam tanto essas imagens, né? E aí, uma época que não tinha iluminação, quando ficava à noite, né, era mais fácil ainda, no imaginário das pessoas, a criação de figuras, né, ruins, de fantasias e tal. O clero, ele também vai perseguir toda e qualquer prática herdada dos germanos que eram politeístas, né? Porque, de acordo com o clero, tudo era pela vontade de Deus. Então, se você ficasse doente, era pela vontade de Deus que você ficou doente. E você só ia sarar se Deus permitisse que você sarasse. Então, você ia sarar naturalmente a partir da permissão de Deus. O que as pessoas faziam quando as outras ficavam doentes? Elas rezavam. Rezavam para Deus perdoar a pessoa que ficou doente, porque só ficava doente quem merecesse estar doente, porque tinha desagradado a Deus. E daí era proibido fazer chá, fazer um benzimento, ritual, tentar cura com ervas. Tudo isso era proibido. Só era permitido você rezar para a pessoa melhorar. E aí, né, as mulheres que, principalmente as mulheres herdeiras de germanos, né, elas acabavam praticando esse tipo de coisa. Quando alguém ficasse doente, fizer um chá, usar uma erva medicinal, elas eram ditas como bruxas, porque estavam praticando magia, porque eles achavam que a pessoa que se curava, que não fosse pela oração, se curou por magia. E aí essas mulheres que fizessem qualquer uma dessas coisas, elas eram perseguidas e queimadas na fogueira e chamadas de bruxas ou feiticeiras. Então qualquer ligação com a natureza, né, das mulheres com a natureza, era chamado de bruxaria. Aí a gente tem um sermão aqui, ó, do bispo de Braga. Vamos lá, ó. Pois acender velas junto às pedras, às árvores, às fontes e nas encruzilhadas, que coisa é senão culto ao diabo? Os atos de adivinhação e agouros e a celebração do dia dos ídolos, que coisa é senão enfrentar mesas e colocar ramos de louro, prestar atenção ao pé que usa, jogar grão e vinho, fogo sobre um tronco e jogar pão nas fontes, que coisa é senão culto, que as mulheres invoquem Minerva, enquanto tecem, que escolham o dia de Vênus para seus casamentos, que prestem atenção ao dia que se põe a caminho. Que coisa é senão culto ao diabo? Enfeitiçar ervas para encantamentos, invocar nomes de demônios ao fazê-lo. Que coisa é senão culto ao diabo? Então você vê que o bispo ele fala várias vezes a palavra, né? Para deixar as pessoas mesmo com medo, para focar nessa palavra e condena tudo que as mulheres faziam, né? E aí essa perseguição às mulheres não era exclusiva da Igreja Católica, não. As novas igrejas anglicana, luterana, calvinista também faziam esse tipo de perseguição. E na Idade Média, não era fácil ser mulher, gente. Não era mesmo. Primeiro que as mulheres eram inferiores aos homens. E aí elas estavam sempre sujeitas ao marido, ao pai, ao irmão mais velho. A mulher nunca era dona do seu destino. Ela sempre era propriedade do homem. E aí, essa inferioridade, né, ela se dava muitas vezes por valores religiosos. Por quê? Em certos momentos a mulher era comparada à Virgem Maria, né, bem vista. Mas em muitos momentos ela era comparada a Eva e continuadora da traição maligna, né, que levou a humanidade a não viver no paraíso. Então, não era nada fácil ser mulher na Idade Média. E a igreja controlava tudo. E todas as práticas que não fossem católicas eram vistas como práticas ruins que levariam a pessoa a uma pós-vida muito ruim.
Bom, gente, então é isso. Aí agora eu vou passar as atividades que vocês têm que fazer, tá? Bom, gente, então a gente viu aí agora como era, né, esse poder do clero. E agora eu vou passar as atividades que eu quero que vocês façam pra mim, tá? Então, atividade 3 na página 181. Fazer atividade 3 na 181. Fazer o teste 3 e 4. Que estão lá na 182 e 183, certo? E o em casa também, 4 e 5. O em casa 4 e 5 tá lá na página 184. Então, essas são as atividades de hoje, tá? Espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula, né? Estudem bastante, que nós teremos prova essa semana. E até breve, meus queridos.